com todo o teu poder e grandeza, decidistes relacionar-se conosco, tão pequeninos. E, Pai, desta decisão nos regozijamos e nos alegramos e te louvamos, porque não chegamos a Ti, mas Tu que nos levou a Ti. Mantenha-nos em Ti até o último dia, Pai, até o dia em que encontraremos face a face contigo, Senhor. Leva-nos para esta data. Enquanto isso, Pai, receba nosso louvor e adoração. Enche-nos do Teu Espírito no nosso coração, sentindo a Tua presença, o Teu amor. Em nome de Jesus, faça a Sua obra no meio de nós nesta manhã. Amém. Deus, aleluia, glória a Deus. Queria primeiramente pedir perdão pelo horário. E vamos adorar o Senhor primeiro com as nossas palmas, porque é muito bom estarmos aqui juntos em comunhão, adorando ao Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Estamos nós aqui, ó Pai, unidos em Teu nome. Eu quero que você olhe para o seu irmão. Não sei se vocês gostam disso não, mas é legal fazer. Olha para o seu irmão, dá um bom dia aí para ele. Glória a Deus por isso. Fala para o seu irmão que ele é especial. E hoje eu venho dizer para você que você é especial em Deus. No Espírito Santo nós somos mais que vencedores e somos especiais para o Senhor também. Não é isso? Não é pouca coisa não, nós somos filhos do Rei. Somos a menina dos olhos do Senhor. Olha que delícia. Você é muito valoroso, meu irmão, minha irmã, com certeza. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo. Que complexo? Não, que isso? Olha pra você, vê quem você é. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha que delícia. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ah, meu amigo, minha amiga, olha como você é valoroso. Olha como você é valorosa. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia nesse teu. Pode tirar ele fora de você que você não tem mais não. Que não é ninguém. Como assim? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Que privilégio, você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ó, vira aí pro seu irmão. Vira aí. Ou vira pro seu irmão, ou pula junto com ele e festeja, porque o Espírito Santo se move em nós. Isso é muito valoroso e com o Espírito Santo nós fazemos a diferença nessa terra. E a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa.
pessoa. Que coisa mais linda isso, né? Glória a Deus por isso. Festeja aí, cante aí pro seu irmão. Oh, 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 você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia. Somos muito amados. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, bem forte, Glória bem a alto. Deus. É para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã, em gratidão ao Senhor. Amém? Aleluia. Assim. Vamos lá, todos juntos. Tu é a glória. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida. Aleluia. Tu és santo, tu é glória. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre honra e majestade. Declare nessa manhã: diante do Senhor não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Declare: não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Aleluia. Nós te exaltamos nessa manhã, Senhor, em comunidade. Celebramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui estamos, Senhor. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Declare comigo: não deixarei de te. Só comunidade. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a
Senhor dos Senhores. Celebre ao Senhor nessa manhã, com alegria, com gratidão. Não deixarei, só igreja, não deixarei de ti. Declare, não deixarei de ti buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Aleluias, aplauda ao Senhor. Ele é bom em todo tempo. Eis-nos aqui de novo, mais um domingo. E essa é uma forma que normalmente eu chego, né, nos braços ali, aos pés do Senhor, principalmente nos dias difíceis. Eu chego, Senhor, olha eu aqui de novo. Preciso de Ti, preciso da Tua paz, preciso do Teu amor, preciso da Tua sabedoria. Preciso ouvir a Tua voz aqui dentro de mim. Vamos pedir agora, nesta manhã. Eis-nos aqui, Senhor. Diga isso para Ele. Eu estou aqui, Jesus. Usa-me conforme o Teu querer. Fala comigo. Preciso ouvir a Tua voz. Quem precisa ir ouvir a voz do Senhor essa manhã? Eu preciso. Então vamos dizer, estamos aqui, Senhor. Faz a Tua vontade. Fala conosco. Ouve, Senhor, a súplica do nosso coração, da nossa alma. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes ouvir as cadeias em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga pra Ele quanto Ele é formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as cadeiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Nós chamamos Jesus, precisamos de Ti, da Tua presença, do Teu toque. Toque em nós, Senhor, toque em nós. E assim como a mulher do fluxo de sangue, seremos curados. Derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo.
dizer te preciso, Jesus. Nós somos gratos, Senhor, pela tua presença. Me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, tu és bendito, tu és santo, tu és necessário e tu és suficiente, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta presença palpável que estamos sentindo aqui nesta manhã, Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Ele está aqui por nós, para nós. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento. Bom dia, igreja. Bom dia. Como vocês estão? Que bom, que bom. Hoje foi um dia bem mais corrido aqui do que o normal. Peço desculpa à igreja pelo horário. E hoje nós atrasamos muito aqui. Culpa da mídia, né? Foi. Nós conseguimos, graças a Deus, essa semana, adquirir mais uma estrutura aqui para a mídia, que é a nossa câmera móvel sem fio, para que a gente possa ter 3 câmeras. Lembra que a gente falou bem no início? Vamos ter 3 câmeras, vamos conseguir ter 3 câmeras para aumentar a qualidade do nosso vídeo. E graças a Deus, essa semana foi possível ter 3 câmeras aqui na igreja. É mais um investimento, como nós já fizemos aqui na bateria. E já estamos pensando em fazer um sub também, porque eu acho que está faltando grave no nosso som, né? Está faltando um pouco de grave. E para ficar tudo na melhor qualidade possível, para que a comunidade possa ter excelência ao ouvir um som, a transmissão, por exemplo, muitas pessoas estão assistindo o nosso culto online, para que ela possa ter noção, a amplitude do local, para que ela possa se sentir em casa aqui também. Existem pessoas de outros países que não encontram uma comunidade para servir em seu local. Não tem mesmo. Tá? O que ela vai ter, geralmente, é uma igreja neopentecostal, que fica falando de sacrifício, aquela coisa de oferta alçada, para ativar Deus, e naturalmente ela se sente, impelida a isso, ela se sente constrangida com isso. Ela entende que aquilo não é o evangelho. E aí ela assiste o culto. E aí, graças a Deus, nós temos entregado uma qualidade boa de culto, ela tem assistido o nosso culto ali, faz parte da nossa membresia sem conhecer a nossa comunidade, e a gente está aprimorando também para estes que fazem parte da nossa comunidade, mas não estão aqui. Tá? Nosso culto está tendo uma média de 1.200 views por culto, está muito bom, né? Muito bom. E a gente tem uma comunicação ainda pequena, eu espero que a gente consiga fazer uma comunicação melhor com essas pessoas que não estão aqui, para que elas se sintam parte da comunidade, e que se um dia ela encontrar uma comunidade cristã verdadeira ali perto da casa dela, que ela possa olhar e falar, encontrei, e a gente vai dar graças a Deus, porque ela vai poder servir com alegria. Não é verdade? Porque participação online é difícil, né? Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, principalmente quem tem limitação social. Aí adora, né? Nossa, que maravilha, né? Agora o culto é só online, eu sentado na minha cadeira sozinho ou no celular ali, né, assistindo o culto. Mas muitas pessoas sentem falta desse participar coletivo cristão que tem sido extremamente prazeroso para nós. Não é verdade? Hoje eu vou começar falando, todos sabem disso, sobre contribuição. Vou para a segunda parte da nossa mensagem, lugares que Jesus não deveria ter passado, segundo dia de mensagem, mas ele passou, ele precisou passar. Nós vamos para a segunda etapa dessa mensagem, mas eu vou falar sobre contribuição. Antes, como eu falo sempre sobre contribuição, a nossa meta aqui é tirar esse momento litúrgico da contribuição em alguns meses. Ainda não é possível. O mês agora se encerra para a gente no dia 26. Então, dia 26 desse mês é o dia que nós pagamos o aluguel local, que é a nossa maior conta. Tá? Tem muitas outras contas. Esse mês passado, nós ficamos em 36% do valor total que nós precisamos para pouquinho, para poder arcar com todos os custos da nossa comunidade. Isso muda alguma maneira de como nós vamos nos portar aqui em falar de oferta? De forma nenhuma. Tá? Aqui não vai ter eu não aguento mais, né? Eu quero 10 aqui com R$1.000, isso não vai existir aqui, tá bom? Nós compreendemos que toda colaboração, ela tem pauta, e lembrando que a colaboração é nossa, tá? Não é a igreja de Jesus, é a igreja de Pedro, Paulo, que nós precisamos disso. Tá? Porque a igreja de Cristo é viva, ela não precisa de parede, de estrutura, de som, de câmera, isso aqui é coisa nossa, para disseminar mais a palavra, para compartilhar mais. Eu sei que também tem a pregação do evangelho aqui em toda essa estrutura, mas isso é necessário por causa nossa, humana,
causa humana. Eu preciso do coletivo social para praticar os dons. Mas Cristo se revela a uma tribo indígena que nunca chegou um missionário em sonho. Aí não depende de mim, de você, de nós, nem de vós, não depende de ninguém, nem de um pastor, né? Não precisa de ninguém, absolutamente ninguém. Tem testemunhos, eu estava numa sala de aula, numa pós-graduação, e chegou um palestino ali, um libanês, que Cristo se revelou a ele em sonho. Ele conta, assim, minuciosidades da Bíblia sem nunca ter lido do Evangelho. Ele tinha o Sermão da Montanha inteiro e um sonho. E aí a gente fala assim, quem pode dar limite e borda ao Evangelho verdadeiro? Ninguém. Tá? Mas é bom que tenham missionários que preguem? Maravilhoso. É bom que tenham aqueles que falem, né? Maravilhoso. Mas se você não for, pode ter certeza que a gente tem um poder além daquilo que você é capaz de chegar. Existe a janela, né, 10/40, e essa janela que hoje está em guerra de novo, né? Abriu-se as portas desse inferno do poder. De novo, né? Mas é lógico, né? O mundo jaz do maligno. E eu quero levantar uma oração, antes da contribuição, para todos aqueles que sofrem. Eu não oro por Israel, porque Israel que é pedido na Bíblia para ser orado não é a Israel geográfica. Somos todos nós, nova Israel, feitas em Jesus Cristo, que é a Israel santa, é a nova Israel. É o povo eleito, que somos todos nós. E quando a gente fala sobre orar, não é só orar por Israel, não. Tem que ler o texto todo. Ore por todas as nações da terra. Não vamos orar só pelo Reino do Sul, Jerusalém, ali, a casa de Davi. Vamos orar também por samaritano, vamos orar por palestino, vamos orar por todos os seres humanos desse planeta. Tá? Porque hoje são perseguidos alguns palestinos lá, amanhã podem ser os brasileiros aqui. E aí? E aí? Como nós ficaremos se formos perseguidos? E se formos taxados como um país idólatra? E se pegarem a nossa estrutura, que é muito mais de matriz, né, de religiões afrodescendentes do que, né, portuguesas, católicas, e aí? Se olhar e falar, agora são povos imundos. E aí? Como é que a gente fará? Tá? Então, a consciência do Evangelho, é claro isso, não há distinção entre nós. Nenhuma. Se há, não é Evangelho. É qualquer outra coisa, é política, religião, poder. Aí é o diabo, de fato. Tá? Aí é exatamente o Satanás entre nós. Distinção. Eu tenho que aprender a amar a todos no Evangelho. Vamos levantar uma oração? Todas as nações da terra? Amém? Amém? Essa mão poderosa do Cristo que pode aliviar qualquer choro nesse momento. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. E eu quero convidar aqui alguém da comunidade para orar hoje. Tá? Aqui não seja um pastor, aqui que já está acostumado. Eu quero pedir para realizar essa oração hoje, para que essa oração seja comunitária. E ela não tenha esse místico do altar. Quem pode realizar essa oração hoje? Até porque o Cristo está sobre nós, né? A oração da igreja, ela tem todo o seu poder. Quem pode realizar essa oração? Vamos lá, Wilker? Deixa a câmera aí, vamos lá. Vem. O poder de Cristo está entre nós, no meio de nós. Amém? Graças a Deus. Pode orar, Wilker, por favor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, Pai, meu Deus, eterno Pai, colocamos, papai querido, todas as nações do mundo, Pai. Não somos melhores do que ninguém. Oramos pelos nossos irmãos vizinhos, Pai, que estão sofrendo nesse momento. Guerra, fome, perseguição, Senhor. Pai, não podemos, muitas das vezes, ajudar no financeiro, mas a oração, Pai, ela tem todo o poder, ela pode quebrar todos os paradigmas, todas as muralhas, papai querido. Oremos, Pai, por eles que estão necessitados, papai querido, não somente por eles, mas também pelo nosso vizinho da direita, da esquerda, frente e trás, pois não sabemos a necessidade de cada um, Pai, mas pois o Senhor sabe, Pai, visita cada um, Pai, nessa manhã, Pai, nos países vizinhos, Israel, Palestina, Seu Deus Todo-Poderoso, no Irã, Papai, nosso país, Brasil, todas as nações do mundo, Pai. Às vezes, não enxergamos, mas sabemos que tem pessoas, papai querido, sofrendo, chorando, papai querido, orando a Ti, Senhor, pedindo por um escape, Pai,
por uma providência, Senhor. Sim. Por isso nós oramos, profetizamos na vida deles, Papai querido. O que eles estão pedindo, essa providência, esse escape, que seja alcançado, Pai. Que nosso papel de evangelho, Papai querido, é orar pelo próximo, amar todos por igual. Por isso profetizamos a todos nessa manhã, nesse culto, em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Aplauda a Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. O nosso momento de contribuição é agora, para que depois da mensagem ninguém esteja nem um pouco emocionado para poder colaborar. Esse é a nossa liturgia. Toda colaboração, nossa pauta é 2 Coríntios, tá? Que diz: dê segundo o seu coração, não com pesar, com alegria, segundo a sua consciência, mas que não seja por obrigação. Nem por ritual, nem por lei, nem por tradição, mas por alegria. O termo coração, cardio, consciência. E aí é lógico que na igreja de Filipenses, e Filipe vai ser agradecido por isso algumas vezes, nós vemos ali que alguns se tornaram mantenedores do evangelho na vida de Paulo. Não mantenedores somente na vida de Paulo. Timóteo também foi, Tito, foi mantido, Cornélio, e também Pedro, a igreja de Jerusalém. Todas essas igrejas, principalmente as igrejas citadas por João no Apocalipse, todas elas eram mantidas por colaborações voluntárias. Nenhuma igreja foi mantida por colaborações obrigatórias. A colaboração obrigatória, ela só vai surgir depois da igreja-estado, tá bom? E lá para frente. Então essa visão que nós temos hoje de dízimo 10%, ela só surge por interpretação lá na frente, não é agora, tá bom? Não é nesse momento, é lá na frente. Então, quando a gente observa essa cosmovisão neopentecostal e também de outras religiões, onde você precisa ativar Deus com a sua oferta, vamos pensar de forma lógica, tudo bem? Vamos pensar de forma racional agora, tá bom? Até porque o culto a Deus, ele é racional. E se a oferta faz parte do culto, tem que ser racional, tá? Além disso, quando a gente fala sobre transformação, Paulo vai citar a palavra metanoia. Então, a transformação não é fui transformado porque eu senti um arrepio na espinha. E olha que eu estou cheio de arrepio na espinha nesse tratamento da coluna. E então eu estou cheio de Deus, né? Não, eu estou cheio de dor, né? Nesse momento, cheio de dor. Cheio de Deus é consciência transformada. Metanoia é transformação de mente. Segundo a consciência do Evangelho, é quando eu entendo o Evangelho, ele me transforma nas minhas ações, do lado de fora. Mas começa a transformação do lado de dentro, depois a transformação vai para o lado de fora. Então não existe essa transformação miraculosa, pirotécnica, do Espírito que entrou e tudo foi transformado. Não existe, isso é experiência. Na oferta também não. Agora vamos pensar um pouquinho. Como que os seus 10% caem no altar e move a Deus? Me explica. Porque biblicamente não tem nada. Tem como explicar? Deus mandou em Malaquias? Mandou? Vamos fazer outra pergunta. Por que eu levanto a mão na igreja? Por que eu bato palma? Bate palma para Jesus? Olha só, a gente está começando a questionar coisas extremamente importantes. Isso é saudável, tá, para a igreja, esse questionamento. Saudável. Aí tem gente que diz assim, vim tocar porque eu vim entregar minha oferta a Deus. Imagina só, com toda essa guerra acontecendo lá, Deus, para que eu vou ver o meu filho Léo tocar bateria agora. Ai, que lindo ele tocando bateria. Isso aqui é para nós, tá bom? Louvor a Deus não é música assim, ai, Deus poderoso. Louvor a Deus não é isso. O único louvor que pode acontecer aqui em cima é a comunhão que nós temos, não tem outro. Até porque é isso que eleva a Deus um grande louvor. Não é o que você sabe, sei tocar. Imagina só, encher o trono de glória com a música de homens. Meu Deus, não tem como. E provavelmente teve música muito melhor hoje, ou vai ter hoje à tarde, num show secular lá no Allianz Parque. Impecável. A gente tem alguns erros aqui, cortamos vestes. Tecnicamente, vai encher o trono de glória? Isso é para nós.
Isso é nosso, é coisa nossa. Mas que pode te levar a uma conexão com Deus diante da letra, aquilo que eu entendo, ou ao som, mas isso é nosso, é coisa nossa. Nós precisamos. Então, como que 10% ativa Deus? Sendo que, Romanos deixa extremamente claro que depois do sacrifício de Cristo na cruz, não há mais condenação. Como que os 10% então me protegeu? Sendo que não há mais condenação. Eu tenho que anular, eu tenho que pegar Romanos e rasgar. Controlei. Hoje eu vou controlar um pouco mais. Porque é verdade, você tem que pegar o Romanos e rasgar. Então, se não há mais condenação, por que eu dou 10% para não ser condenado? Não faz sentido. Vocês conseguem entender? Não faz nenhum sentido. Existia na Reforma um papa, é que tinha alguns, sabe, assim, que estavam muito próximos, que também eram conhecidos como papa. Eu esqueci o nome dele agora. Ele diz assim: cada moeda que pinga no gasofilastro é uma alma que pula do purgatório. Porque existia uma cosmovisão nessa época, e daqui a pouco você vai ver isso em igreja também, tá bom? Você dava oferta e você resgatava um familiar que estava condenado. Você resgataria alguém hoje? A gente pagaria o aluguel. Olha só, eu resgataria uns 3. Minha bisavó, será que foi para o céu? Vou dar 10% hoje e vou levar minha avó para o céu. Olha só que maravilha. Né? Ela matou, não fez isso, eu estou só um exemplo, tá bom? Ela matou, fumou, né, desgraçou toda a vida, maltratou todo mundo, não tinha um amigo, a rua, ela era o terror da rua, aí eu dou 10% aqui, pronto, está salva. Né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Onde 10% faz sentido, então? Parece que eu estou falando para vocês, não dá nada, não é isso? Mas é essa a consciência do Evangelho. Se não for do tamanho da sua medida, não dê. Mas é um sacrifício que eu estou fazendo. Não faça, guarde. Não faça, é sacrifício que eu ia fazer. Não faça. O que era o sacrifício? Você ia tirar do almoço amanhã? Ou ir embora hoje a pé para poder doar? Então não dê, guarde. Ou era o valor que você ia ajudar sua mãe? Dê para sua mãe, não aqui. Não faça sacrifício. Aqui não é lugar de sacrifício, é alegria. É o contrário disso. A alegria é uma comunidade alegre. Aleluia. Alegre. Desde a contribuição ao louvor. Não é lugar de sacrifício aqui. Nossa, vim de jejum hoje porque é ceia. Coma, vai lá na Havana comer. Não é lugar de sacrifício aqui. Você não precisa fazer nada para Deus. Porque Cristo já fez tudo por nós. Então, onde dízimo faz sentido? Para judeu. Por quê? Porque tem uma tribo que não tem terra, chamada de Levi. E vão passar fome como estava em Malaquias. Lê Malaquias 2, versículo 1, e você vai entender para quem que é o texto de Malaquias. Ó sacerdotes. É para mim, que é pastor de igreja. A contribuição que chega aqui, eu vou usar o quê? Eu vou usar para trocar meu carro. Malaquias. Ei, pastor, compromisso com a comunidade. O valor é de quem? Da comunidade. Então eu tenho que administrar com consciência do Evangelho, sabendo que todo o recurso que entra aqui é para comunidade. Consegue entender que não precisa muito de Bíblia? Você precisa ler uns 2 textos aqui e falar, pronto, já entendi. E aí fica uma manobra toda espiritualista aqui, que é sacro, não sagrado, e aí você, naturalmente, por causa do medo, da obrigação, da necessidade, tudo palavra que não tem aqui no Evangelho. Não existe isso. Querem importar da lei algo que não cabe à igreja de Cristo. Tá? Eu deixo isso extremamente claro para que a comunidade tenha mantenedores que hajam unicamente, entreguem unicamente segundo a sua medida. É rico? Segundo a sua medida. Não tem nada, está passando dificuldade? Segundo a sua medida. Tem um pouco? Segundo a sua medida. Segundo a sua medida, consciente, com alegria. Porque, aí, eu acho isso maravilhoso, porque Deus ama quem dá com alegria. Porque só é possível dar com alegria quem tem consciência. Porque todo o resto, sacrifício, aí não tem alegria. Sacrifício. Sacrifício é dor.
tanta dor que no sacrifício único necessário, Cristo vai olhar e falar, por que me abandonaste? Dor. Até no sacrifício de Cristo. Ou Cristo estava todo feliz na cruz. Não está. E nós vamos chegar lá. Tem Páscoa agora. Nós estamos caminhando para a Páscoa. Você vai ver. Por que me abandonaste? Eu estou sozinho. João cuida da minha mãe. Eu estou indo embora. É isso. Essa é a Páscoa. Tomando... Depois eu explico isso aqui. Mas ele tomando a mirra ali, o vinagre. E aí depois eu explico o contexto, que é terrível. Humilhado. Por que fez isso? Gospe. Está doendo. Cai o vinagre e arde. É dor. Sacrifício. Ele fez o sacrifício para que não existisse sacrifício entre nós. Para nós existe o quê? Alegria, contentamento, comunhão, partir do pão. Tá bom? Tudo bem? Então nós vamos contribuir agora. Tem o QR Code aí? Tem o QR Code na tela também? Nós vamos contribuir agora. Como que nós vamos contribuir? Só tem uma maneira. Consciência, sabendo a minha medida e com alegria. Amém? Amém? Se nesse mês terminar março a gente tiver 36%, com alegria. Precisou inteirar, ficamos com dívida? Nenhuma, precisou inteirar. Tá certo, eu me dispus como mantenedor e só começamos por causa disso. E aí tem outros que chegam, vão ajudando e a gente vai cobrindo. Não tem dívida, nossa igreja não tem dívida, tem conta. Mas é verdade, não tem dívida, tem conta. Mês que vem tem um monte. Tem agora nossa câmera, nossa estrutura nova, tem a bateria, vai ter o sub. Daqui a 2 meses acho que vai estar com o sub aqui, porque eu estou com umas pulsões, graças a Deus. Eu fico feliz com isso, porque cada vez que chega um equipamento para a nossa comunidade, meu coração se alegra muito. Tá? Sabendo que tem mais estrutura para quem está lá fora assistindo, para quem está aqui dentro assistindo. Amém? Nós somos uma comunidade. Quando você doar, meu compromisso com a comunidade é administrar o recurso com alegria, com sabedoria, com consciência, segundo a nossa medida. 2 Coríntios. Enquanto você colabora, vou fazer um solo de piano ali, Lucas está viajando hoje, você pode colaborar. O QR Code está aí, sempre segundo a sua medida e com alegria. Tem uma máquina aqui também, dê com consciência e com alegria. Se alguém precisa na sua casa, algum parente, dê a ele, tá bom? Entregue a ele de coração. Ele precisa mais do que nós. Amém? Pode colaborar enquanto eu faço aqui. Se você quiser cantar depois, pode cantar.
Graças a Deus. Vamos para a mensagem de hoje? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Verso 10. Não, vamos do 9, vamos do verso 9. Lucas 22, 9. Onde queres que preparemos a ceia? Perguntou eles, os discípulos. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Vamos fechar aqui? Alguém já ouviu falar a palavra cenáculo? Cenáculo? A palavra cenáculo ela está carregada de muitos símbolos religiosos hoje. Algumas igrejas têm até nome, Cenáculo da Fé, não tem? Cenáculo do Milagre, Cenáculo da Salvação, Cenáculo dos Santos dos Últimos Dias. Tem muitas igrejas com o nome de cenáculo. Quando você escuta a palavra cenáculo, já não dá uma sensação de religioso? Tá? Dá uma sensação. A palavra cenáculos, do latim, ela não tem nada a ver com religioso. Ela não tem nada a ver com religioso. A palavra cenáculo, ela quer dizer um salão de festividades, um salão de festa, o salão superior da casa, onde geralmente era usado para as confraternizações. Isso é um cenáculo. E aí, se eu te perguntar, por exemplo, o que seria comparado a um cenáculo hoje, você poderia me ajudar? O que é comparado a um cenáculo hoje? Se é um salão de confraternização, seria o quê? Um salão de festa? Oi? Um buffet? Mas tem que ser dentro de casa. Área de lazer, uma garagem também, né? Vamos diminuir o nível, né? Uma churrasqueira, né? Alguém tem sonho assim, de ter uma casa com um lugar de churrasco, uma área boa assim, aquela mesa bonita, né? Feita de madeira rústica. Não. O que aconteceu? Ah, entendi. Né? Revelação. Uma churrasqueira legal, tá? Para os homens, né? Que também são mais ou menos assim, meio, né? Não tão masculino assim, que tem o espeto giratório sozinho, elétrico. Se aperta assim. Que é o meu caso, tá? Eu gosto muito dessa coisa mais, né? Vou lá ficar com as crianças, vou brincar e tá, o espeto está girando sozinho ali, né? O que mais que tem que ter numa área dessa? Ping-pong? Vai lá, me ajuda aí. Sinuca? Mas evangélico. Com sinuca, cantou aqui, tão bonito. Né? Tá certo. Eu até achei, né? Ministrou aqui hoje. Sinuca, pastor. Olha que coisa. Oi, tem que rever o Raízes aí. Quem passa para entrar no ministério, sinuca. Adega. Vamos parar por aqui. Vamos, cenáculo. Vamos para o cenáculo, tá bom? Cenáculo. O que nós estamos falando de cenáculo? Cenáculo é uma área de confraternização. Não é isso? Confraternização é onde eu convivo. É onde eu convivo. E é lógico que a etimologia da palavra conviver na sua raiz é viver com. Estar com quem eu amo e viver. Alegria, contentamento, amor, convivência, dor também. Então, essa área é onde a gente se reúne para compartilhar das coisas boas que vivemos, sentamos à mesa, falamos do Evangelho, mas falamos também de futebol, mas falamos de futebol segundo o crivo do Evangelho. Né? Não dá para ser palmeirense e odiar corintiano. Não é Evangelho. Conseguiu entender?
Não dá, é impossível. É impossível. Consegui entender que não tem chão de evangelho. Não dá, eu moro em apartamento, não dá para sair na janela e gritar CHUPA, entendeu? Não dá, não cabe no evangelho. Esse passa, o YouTube não vai ver. Não dá, é impossível. É impossível, não passa, não tem crivo do evangelho. Então, cenáculo não é um lugar religioso. Quem transformou o cenáculo num lugar religioso? Os homens, na religião. E por quê? Porque eles leram o texto da ceia e na tradução da Vulgata diz a palavra cenáculo na ceia. Então, cenáculo é algo que Jesus preparou para ser religioso, porque é sagrado. E transformaram essa palavra não em sagrado, porque ninguém pode transformar nada em sagrado, porque sagrado é aquilo que é divino. Transformaram em sacro, sacramentado, porque esse é o poder da religião. Então, fizeram ali da ceia um ambiente sacramentado, enquanto Jesus fez o quê? Uma ceia de Páscoa, de convivência. Até porque na mesa de Jesus não tinha só pão e suco de uva ou vinho. Tá certo? Não tinha só pão e vinho. Pode esquecer isso. Tanto é que diz que eles comem, ele parte o pão num primeiro momento, depois eles comem, eles cantam, eles se alegram e no final ele toma o cálice. Então nós estamos falando de uma confraternização. E olha que nessa confraternização tem de tudo. Tem música, tem dança, tem comida e tem briga. É verdade. Ou você acha que a ceia foi só aquela coisa bonitinha? Um aqui vai me trair. Você falaria isso num churrasco? Jesus falou. Porque é algo que eu estudo, né, na análise terapêutica, se tem dor, tem amor. Andam juntos. Por isso que a gente só sofre com quem a gente ama, porque se não ama, não sofre. Né? Por isso que casal briga. Discute. Toda vez em terapia, quando chega numa terapia de casal, o casal chega assim e diz, nunca brigamos. Eu falei, tem algum problema. Alguém não existe. Alguém não existe. Quem não existe aqui? Levanta a mão. Não existe. Provavelmente, alguém está aceitando tudo que o outro quer e guardando para si mesmo. É impossível. São duas águas. Rio Negro e Solimões. Não se misturaram ainda. É bem por aí mesmo. Então, o cenáculo é preparado para a comunhão. No 3, você vai falar a palavra comunhão. 1, 2, 3. Comunhão. Não para religião. E por que Jesus não deveria ter passado aqui? Vamos entender um pouquinho? Lembrando que o tema da mensagem é lugares que Jesus não deveria ter passado, mas passou. Por que Jesus não deveria ter passado aqui? Primeiro, porque a ordem do Pessah, que é a Páscoa judaica, não é comer e fazer a comunhão antes. Jesus não deveria jamais ter se reunido com os discípulos para fazer a Páscoa, primeiro, meio que fora de data. Segundo, sem passar no templo. A ordem é a seguinte. Primeiro eu separo a minha oferta e vou ao templo consagrar. Se você não for samaritano. Quem estava aqui semana passada? Se você não for samaritano. Porque se for samaritano, você não entra no templo. Então, eu separo minha oferta. E qual é a minha oferta? Qual é a minha oferta? Minha oferta tem nível aqui. Primeira oferta, a mais cobiçada de todas, um cordeiro sem mácula. Top 1 das ofertas. Esse aqui tem acesso VIP. Né? VIP. Igual em algumas comunidades hoje em dia. Entendeu? Aqui você tem acesso VIP. Depende do seu poder financeiro, você tem acesso VIP ao templo. VIP aos sacerdotes. Então tem que ser um cordeiro sem mácula. Quanto você acha que custava na época de Páscoa um cordeiro sem mácula? Pensa no bacalhau hoje. Tá? Quem faz bacalhau na Páscoa? Ninguém mais. Aqui, você faz o que na Páscoa? Polaca é barato. Polaca do Alasca, R$19,90, 500 gramas. Eu comprei ontem aqui embaixo. Aí você faz ela, salga bastante, e quando você come, você fala, sabor bacalhau. Entendeu? Sabor bacalhau, entendeu? E aí você... Então, bacalhau é caro, não é? E nessa época?
Mais caro ainda. Eu não vou explicar hoje o porquê que se come peixe na Sexta-feira Santa, vamos deixar isso para mais para frente, tudo bem? Mas também tem uma tradição, e que também é religiosa. Sacro, não sagrado, mais uma vez. Tá? Mas deixei de comer muitas vezes segundo o Evangelho, porque minha avó ficava muito triste, segundo o Evangelho. Não por religião, mas segundo o Evangelho. Minha avó faleceu, agora carne, porque ela já faleceu. Né? Não, eu ainda como peixe por tradição, é gostoso, bacalhau é bom. Alguém gosta de bacalhau aqui? Vamos tentar arrumar o bacalhau hoje em dia, né? Mas tem, né, tem o consórcio do bacalhau daqui a pouco, né? Vou pagando ao mês, no final do ano, tem o bacalhau. Se bacalhau é caro hoje, imagina só um cordeiro imaculado que redime todos os seus pecados do ano. Quanto você acha que custava um desse? Você acha que aquele monte de cambista, sacerdote, entre aspas, que eram contratados para ser levitas, estavam fazendo banca no templo, para quê? Para vender o cordeiro imaculado. Porque era rentável demais. O cordeiro imaculado era muito rentável. E quem não tinha condição de levar um cordeiro imaculado, o que ele levava? Aí tem outras coisas, um cordeiro mais ou menos, um pombinho. Só que o que você acha que era o acesso desses? No máximo, esses daí chegavam no átrio do templo. Esses não participavam do grande culto, das grandes celebrações. E fora isso, que ficava aquele ar de quem levou pombinho não está totalmente coberto. Esse aí, ele não participou daqueles 12 cultos para 12 meses de bênção. Ele só cobriu até março, porque era só um pombinho. Depois de março, aí ele vai ter que lidar com isso. Só precisamos lembrar também que a maior atividade econômica é cuidando de ovelhas, gado e plantação. Duas situações que dependem da vida. Plantação depende da chuva. Não tive o cordeiro. Será que Deus vai mandar a chuva esse ano? Olha como nós estamos lidando com um engessamento religioso complexo demais. Onde é fácil a religião tirar de todo mundo o que eles querem. Só que quem tem um pombinho ainda para dar, tá bom. O problema é que tem discípulo de Jesus que não pode mais entrar no templo. Por exemplo, Mateus, porque ele é cobrador de impostos. Está fora do templo quem? Quem que está fora do templo? Vamos lá? Estrangeiro está fora do templo, pode ir até o átrio, mas não dentro do templo. Mulher impura, ou seja, mulheres nos seus dias, não pode. Os pecadores, os que moram fora do muro, que são os que não têm casa. Os doentes também não podem entrar no templo, exatamente. Aqueles que têm alguma debilidade física também não pode. Consegue entender? Ficou difícil. Alguém aqui entraria no templo? Vai ter que comprar um cordeiro pascal, sem nenhuma mácula, que aí eles dão até um jeito. Sabe o que era, por exemplo, considerado algumas debilidades, por exemplo? Alguém que não enxergasse bem. Tem algumas questões assim que você vai falar, nossa, é verdade? É isso aí. Depende de detalhes, você já está fora. Então, Mateus não iria, já claramente. Deve ter outros ali que não iriam. Por exemplo, Pedro, um pescador, ganhava pouquíssimo, a pesca estava terrível naquele tempo, também não iria. A mesa de Jesus, ela pula o templo. Ela pula a lei. Ela descarta, pula não, descarta. Ela anula. E aí eu vou ter que trazer o Paulo para a nossa base de diálogo. O fim da lei é Cristo. A mesa de Jesus cabe quem? Porque já no templo não cabe tudo isso. Primeiro que na mesa de Jesus cabe traidor. Que eu acho que dentre os pecados é um dos piores. Traidor cabe na mesa de Jesus. Então aí a gente já começa por baixo. Aí a gente já começa lá no limite. Traidor cabe na mesa de Jesus. Cabe na mesa de Jesus pecador. Cabe publicano. Na mesa de Jesus cabe prostituta. Na mesa de Jesus cabe também quem questiona tudo. Na mesa de Jesus cabe aqueles que desejam a
morte do outro. João e Tiago, desculpa, eu não ia explicar, né? João e Tiago. Jesus, se não receberam a gente bem, manda cair fogo lá e mata todo mundo. Cabe. Na mesa de Jesus, cabe você. Na mesa de Jesus, cabe a todos nós. Na mesa de Jesus, cabe doente. Na mesa de Jesus, cabe marido infiel. Na mesa de Jesus, cabe alcoólatra, drogado. Na mesa de Jesus é o lugar onde você leva tudo que você tem de ruim. Na mesa de Jesus, cabe onde você leva os seus pecados. Na mesa de Jesus, cabe onde você leva a sua religião antiga. Cabe. Seus credos antigos. Cabe suas dúvidas. Na mesa de Jesus, cabe a rejeição que você carregou a vida toda. Na mesa de Jesus cabe samaritano. Até porque o lugar que ele escolheu para fazer essa mesa é o salão de festa de uma hospedagem, de um desconhecido. Na mesa de Jesus cabe qualquer pessoa. Vamos tanger o mais sensível. Cabe o palmeirense e o corintiano, junto. Cabe o esquerdo e o direita também. Ixi, vai ficar difícil, né? Cabe o gay e o hétero. E aí? Está preparado? Está preparado ou não? Ou será que a gente vai se cingir do sacramento do Cordeiro Pascal que eu levei o ano passado? Aonde eu levei? Na igreja, no terreiro, Sechonoê, Mormons, Espírita, Satanismo, onde quer que você esteja levado, é o Cordeiro Pascal que você teve que levar no sacrifício. Essa mesa você não traz nada, porque o Cordeiro já está na mesa, e foi ele que te convidou. E é ali que começa a transformação da nossa consciência. Até porque ali existem duas coisas que acontecem mutuamente. O primeiro, o partir do corpo de Cristo para nós, e não o nosso partir para Cristo. Não sou eu que me parto e falo, meu sacrifício está aqui para ti. É Ele que levanta o pão no versículo posterior e diz, eu me parto, eu me rasgo, eu me entrego por você. É o Cordeiro que se deu por todos nós. E esse é o sacrifício final. Acabou. Até porque existe uma fala teológica que eu queria que você guardasse no seu coração e não esquecesse mais e guardasse isso para você blindar a sua vida. O sacrifício de Cristo é suficiente em si mesmo. Eu não preciso estender uma mãozinha para poder acessar. É suficiente em si mesmo. Ou seja, o Cordeiro Pascal desceu do seu trono e se entregou para todos nós. E convidou todos nós à mesa. Não foi você não que convidou o Cordeiro para a mesa. É ele que falou, vai lá, busque, prepare, arrume, porque eu quero fazer uma Páscoa com vocês. E o segundo ponto é o vinho novo. Esse é o cálice da nova. Vamos lá, nova aliança. Repete no 3, 3, 2, 1. Nova aliança. Por que as coisas velhas ficaram para trás? Tudo se fez novo. Quando Paulo diz isso, as coisas velhas passaram. Você acha que Paulo está falando de pecado? Um homem cingido na lei, ele está dizendo, meu título, minhas cidadanias, minhas honras, meu prestígio judaico, meu nascimento da tribo de Benjamim, tudo isso ficou para trás, tudo se fez novo. O que agora eu tenho? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é desse cálice que eu tenho que tomar, todos os dias, para que a lei já não me represente mais, mas eu seja representado pela graça. E é pela graça que eu sou constrangido, porque eu sento na mesa e talvez eu não estou igual àquele assassino. Mas eu olho na mesa no canto e falo, você sabe quem está ali? Jesus. Aquele cara é um perigo. Aquele cara é um perigo para a sociedade, o que ele está fazendo ali? Aí vem
A graça que constrange a gente, porque a gente não salvaria e não colocaria na mesa jamais aquele ali. Seu cenáculo em casa é o quê? O meu é uma sala. Tá bom? Uma sala. Que a gente já botou tanta gente lá que o vizinho falou, quantas pessoas moram aí? Quanta gente mora aí? A gente falou, 4. Ele falou, já vi saindo muito mais daí de dentro. Por causa dos amigos. Meu cenáculo é a sala. E o seu, qual que é? Sala. 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 Tem gente com vergonha de falar que é a minha área de lazer. Né? Com a churrasqueira. Tá bom, é a sala. Na sala da sua casa, você chamaria aquele doidinho da rua? Que já roubou uns carros, que fica lá falando, tio, já convidaria ou não? Chamaria ou não? Lógico que não, porque você, Jesus chamaria. Você chamaria uma prostituta para sentar na sua mesa? Jesus chamaria. Então você não é o evangelho, você é um sabor evangelho, né? Quase evangelho. Então a gente tem que olhar para Cristo e falar, se não for Cristo, o mundo acabou, porque eu não convido. Eu não chamo. Eu olho torto. Eu dissemino. Porque eu não sou Cristo, eu tento. E todos os dias eu esmurro minha carne para tentar ficar mais parecido, mas ainda assim não dá. É difícil. Mas Cristo chamaria. Por isso que na mesa coletiva aqui, é um lugar, olha a importância da nossa comunidade, que a gente vai ter que aprender a sentar na mesa com todo tipo de gente. Então você vai ter que sentar comigo, mesmo que você não goste de mim. Mesmo que você ache, ninguém mais ou menos, tem hora que eu não gosto, ninguém é chato de vez em quando. Tem que sentar aqui com o Henrique, que joga sinuca. Tem que sentar com você, tem que sentar com o Wilker, tem que sentar com o Nil, tem que sentar com... Tem que sentar. É querer, não, é evangelho, é Cristo que chamou, não fui eu. Então, na mesa da ceia aqui, tem gente, por isso que a gente risca toda vez que a gente faz a postagem, Santa Ceia. Ela só pode ser santa se ela for da comunhão. Porque se ela não for da comunhão, do cenáculo, da amizade, da acessibilidade, do acesso livre, ela não é santa, ela é sacro. Aí, se tem acesso livre a todos, ela é santa. E quem chamou para a ceia? Não essa, tá? Porque essa aqui é simbólica. Essa não é simbólica. É transubstanciação ou consubstanciação? Né? Olha, transubstanciação não é, tá bom? Não vai virar o corpo de Cristo aquele pão. Comi o corpo de Cristo. Na consciência nós comemos o corpo de Cristo todos os dias, desde que a palavra esteja em nós. Então o que eu faço na ceia? Eu represento isso. Porque nós seres humanos precisamos de simbólico. Então eu tomei o cálice aqui, eu tomei o sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem que correr em você todo dia. E aqui o que eu faço? Eu lembro simbolicamente. Como eu comemoro o aniversário todo ano. E então nós fazemos todos os meses. Para lembrar, sou eu como humano que preciso. Esse acesso à mesa é o acesso que curou a ferida de Mateus, de ser excluído pelo seu trabalho, porque era a necessidade vital dele. Tenho que trabalhar para manter minha casa, manter minha família, tenho que manter minha vida, eu sou publicano por isso. Eu aprendi esse caminho, agora que eu percebi, eu preciso mudar isso. Então eu largo, mas ninguém mais me aceita. Jesus diz, é isso que eu vou mudar. Aquilo que você fazia vai se transformar em novo. Mas talvez nem todo mundo aceite. Mas o Evangelho tem lugar para você. É o lugar que vai curar suas rejeições, suas dores, suas perdas, seus abandonos. Alguém quer sentar à mesa? Não sou eu que estou convidado. Prepare um lugar para que eles passem da morte para a vida. Vamos cear? Vamos? Coloque de pé aqui. Eu sei que a ceia está sendo preparada aqui atrás, não é isso? Que oração? Oi? Então, 10 minutos a gente encerra. Já está preparado? Eles estavam assando os pães. Olha o tio aqui. E aí? Oi, tia. Tá bom?
pega ali o microfone e já instrui todos nós. O louvor pode subir também, porque a gente vamos cantar uma canção também. Está liberado aí, pastor, pode ir. O pastor vai dar as instruções da ceia, para que a gente possa realizar uma ceia simbólica maravilhosa aqui. Tá legal. Por favor. O William e a Camila prepararam um pão especial, bem típico da época, e eles vão vir aqui à frente, juntamente com o suco, para se posicionar, e a gente vai pedir para a igreja vir buscar. Só que aí, como a igreja está cheia e o espaço é pequeno, nós queríamos que primeiro que este lado viesse, né? Então ele poderia vir pelo corredor, voltar pelo meio. Todo mundo vir pelo mesmo lado e voltar pelo mesmo, para que fique um pouco organizado e poder ser rápido, né? Aí depois que este lado pegar, o outro lado vem e pega, porque como ali é obstruído, aí o outro lado faz depois, tá bom? Então eles vão se posicionar aqui e aí vocês retiram aqui com eles. Vamos cantar? Vamos cantar junto. Vamos cantar preciso grande? de mais Enquanto duas isso? pessoas aqui. João, ajuda a gente. João e Alex. Isso. Vamos adorar a Deus. Vamos lá? Grande. Meu Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Pode sair do seu lugar agora. E vocês vão vir, eles vão distribuir o pão. Vamos. É o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por dar obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode segurar um pouquinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos cantar um pouquinho aqui. Eu vou deixar um som aqui de fundo. Só para que a gente possa
nesse momento, realizar a ceia. Quero pontuar algo aqui que eu acho que vale muito. Se eu não me engano, esse pão, ele é árabe. Muito importante. É um pão de tradição árabe, que está entre nós. Tá? Até porque o pão judaico é o matzah, ou matzah. E eu estou pontuando isso para você entender que nem a cultura pode estar engessando o nosso momento de ceia, até porque faça com o que você tem. Se é o pão francês, a bolachinha. Porque a ceia não se resume ao simbólico dos itens que estamos na mão. É a comunhão. Fazemos juntos, fazer isso em memória de mim. Uma ceia sozinho. Faz sentido? Nenhum. E acho que o simbólico de ter um pão aqui, que nesse momento, de um lugar que vai sofrer muito nesses próximos dias, eu adentro a comunhão no Espírito, porque se esteja aqui, onde você estiver, nós estaremos juntos, pelo amor de Cristo Jesus. E tendo tomado o pão, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Nós lembramos disso hoje, nesse ato simbólico de comunhão, onde todos estamos juntos. E que em breve será uma mesa, de um café bem gostoso que nós vamos fazer de domingo aqui, como já temos ensaiado, fazendo aqui no início, mas vai ser assim, a nossa ceia vai ser de confraternização, no nosso espaço de confraternização. Quando terminar nesse nosso culto aqui, nós vamos para lá, nós vamos comer juntos, nós vamos se alegrar, jogar sinuca com o Henrique, né? E o videogame com as crianças, e o ping-pong, nós vamos conversar, nós vamos bater papo, vamos passar lá o dia, e aí nós vamos simbolizar a ceia na sua integralidade, comunhão, amém? Comei todos vós o corpo de Cristo. Depois que todos comeram, eles se alegraram, conversaram, teve diversos episódios ali, até as dores ali, as dificuldades, os constrangimentos, alguém saindo, Judas saindo, indo embora, tem tudo ali, muita situação acontecendo. Depois disso, Jesus pegou o cálice, no final ele pegou o cálice, e ele disse: esse é o cálice da minha nova aliança, esse é o meu sangue, esse é o início de uma nova aliança. Essa é a aliança onde aqui, encerra a rejeição. Aqui encerra a dor. Aqui encerra o maior e o menor. O altar e o povo. Acabou. Aqui acabou. Amém? Aqui acabou. A partir daqui todos somos um em Cristo Jesus. É a partir daqui que as dores produzem em nós um peso de glória incomparável. É aqui, a partir daqui. Aqui é a nova aliança, aqui é a graça que me constrange, me perturba. Por que Ele me aceita e me perdoa sem eu merecer? É aqui, a partir daqui, desse ato simbólico. Porque depois daqui Ele vai dizer: é chegada a minha hora, agora eu posso ir. Porque agora eu ensinei para vocês a base do Evangelho. Vocês não entenderam nada, né? Porque depois Pedro vai trair, mas eles vão aprender. Eu não vou contar a peça de Páscoa aqui, porque está aqui tudo teologicamente profunda, de uma maneira que vai tocar o nosso coração, que a gente vai sair daqui falando: me crucifica com Cristo, que eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Bebei todos vós. Se quiser orar com a sua família, pode orar com a sua família, agradecer a Deus por fazer parte dessa mesa. Amém?
Vamos lá então? Nós vamos cantar Tu é a Glória de novo, a música que nós cantamos com o Henrique. E eu quero agradecer a igreja, que foi um dia muito especial que nós tivemos aqui. Semana que vem a gente continua a terceira parte da mensagem, lugares que Jesus não deveria ter ido, mas apareceu e foi por ali. Lembrando que nossa série de mensagens, ela deságua na Páscoa, e aí nós vamos falar sobre cruz, a paixão de Cristo, tá bom? Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por todos aqui, obrigado pelo início do curso Raízes, que é quinta-feira agora. Obrigado por cada um que colaborou com a comunidade, como mantenedor, com alegria. Obrigado por cada um da mídia aqui que hoje tiveram mais estrutura para poder trabalhar e nós nos alegramos muito. Obrigado por nosso ministério, nosso grupo de música que tem dado com excelência todo aqui os seus talentos e dons para a comunidade, para que nós possamos cantar juntos, se alegrar junto e aí sim nessa comunhão entregar uma oferta agradável a Ti. Obrigado por esse domingo. Que agora, a partir de agora, comece o grande culto da sua igreja, com a sua família comendo, que eles possam ter um almoço maravilhoso, uma semana extraordinária, que os seus filhos possam, no dia de trabalho, entregar uma oferta agradável a Ti, entregando um serviço ou um produto de qualidade, que sane as dores e as necessidades do outro, que todos possam achar graça nesse trabalho e nesse serviço para que os seus filhos prosperem em sabedoria e com alegria e jamais se envaideçam com a riqueza. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo isso. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nós hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Tem cantina lá atrás para ajudar nos custos da nossa comunidade. Pode aplaudir aí a nossa comunhão, a nossa alegria, que Jesus que está sempre conosco em todo o tempo. Vamos adorar a Deus? Pode ir para a sua casa em paz. Vamos lá.